Olá, acadêmicos! Eu sou a professora Vanessa, responsável pela disciplina de Química Inorgânica, e vamos abordar neste vídeo os conteúdos do tópico 3, referente à unidade 3. Neste vídeo sobre o tópico 3, vamos abordar os compostos organometálicos. Podemos definir os organometálicos como moléculas que apresentam ligação química entre carbono e algum tipo de metal ou semimetal. Podemos ver na imagem dois exemplos. No primeiro, um composto que não é organometálico, apesar de apresentar o grupamento CH3, que contém carbono. O mesmo está diretamente ligado ao oxigênio e não ao metal titânio. Na segunda imagem, vemos um composto organometálico, em que o carbono está diretamente ligado ao metal níquel. Nesta imagem da tabela periódica, podemos observar os tipos de ligação que ocorrerão entre os átomos de compostos organometálicos, visando a uma configuração eletrônica mais estável. E a seguir vamos abordar cada uma dessas ligações. A ligação iônica em compostos organometálicos ocorre entre os grupos 1 e 2 da tabela periódica, que são os metais alcalinos e alcalinos terrosos, respectivamente com íons chamados de carbânions, que são compostos de carbono e hidrogênio que receberam elétrons, ou seja, são ânions. Podemos ver um exemplo de carbânion nesta imagem. Já os compostos poliméricos formam cadeias infinitas, como podemos ver na imagem. O átomo metálico fica ligado a hidrocarbonetos. Os elementos metálicos que normalmente fazem esse tipo de ligação são o berílio e o magnésio. Os compostos moleculares deficientes em elétrons fazem ligações do tipo sigma entre radicais orgânicos e elementos como o lítio e o sódio, bem como os elementos do grupo 12 e 13 da tabela periódica. Para entendermos o porquê de serem deficientes em elétrons, vamos analisar a seguinte imagem. O lítio, ao receber uma ligação sigma covalente, se estabiliza com 4 elétrons no lugar de 8, saindo da regra do octeto. Já o boro e o alumínio, neste exemplo, ficam estáveis com 6 elétrons, fugindo novamente à regra do octeto. Como exemplo de compostos moleculares ricos em elétrons, podemos citar os elementos arsênio, antimônio e bismuto, os quais pertencem à família 15 da tabela periódica e possuem os estados de oxidação 3 e 5. Esses elementos possuem 5 elétrons na camada de valência e, ao formarem compostos organometálicos com número de oxidação igual a 3, deixam 2 elétrons livres sem participar da ligação, como podemos ver na imagem. Por conta desta característica, podem atuar como bases de Lewis. Os compostos moleculares que seguem a regra do octeto pertencem à família 14, como o silício, o germânio, estanho e chumbo, e formam organometálicos cuja fórmula geral podemos ver na imagem, a qual apresenta geometria tetraédrica semelhante aos compostos de carbono. Um exemplo desse tipo de composto pode ser vista nesta outra imagem. Isso acontece porque possuem 4 elétrons na camada de valência e, portanto, necessitam de mais 4 elétrons para atingir o octeto. Para alguns compostos organometálicos, a estabilidade é atingida com 16 ou 18 elétrons ao redor do átomo central, sendo que o comportamento mais esperado, ou seja, mais semelhante à estrutura de um gás nobre, é a presença de 18 elétrons na camada de valência. Porém, existem suas exceções, os que possuem 16 elétrons e também são estáveis. Podemos separar em 2 métodos a contagem desses elétrons. Entretanto, devemos levar em consideração que os elétrons a serem contados devem ser a soma dos elétrons pertencentes à camada de valência do átomo central, mais aqueles elétrons recebidos de outros elementos que a ele estão ligados. No método 1, o método par doador, devemos considerar que os ligantes doam elétrons para o átomo central. Para realizar a contagem, devemos levar em consideração a carga de cada ligante e determinar o estado de oxidação do elemento central. No método 2, o método do ligante neutro, considera os elétrons doados pelos ligantes como neutros. Para ligantes inorgânicos simples, a carga é igual à carga do íon livre. Lembrando que qualquer um dos métodos é válido. Vamos analisar esse exemplo realizando a contagem através dos 2 métodos. Reparem que a soma dos elétrons é igual para os 2 métodos. O complexo apresenta 17 elétrons, portanto é uma molécula instável. O que mudou de um método para outro são os valores atribuídos aos ligantes e ao metal.
A nomenclatura para os compostos organometálicos segue as mesmas regras utilizadas para os complexos de coordenação. Apenas é adicionado, quando necessário, na primeira parte da nomenclatura, a apticidade dos compostos, indicando quantos elementos estão ligados ao metal, por exemplo, dípara-2, seguido da palavra apto. A nomenclatura para esses compostos é muito complexa e pode variar nos livros, como vemos no seguinte exemplo. Reparem que para esse composto encontramos 2 possíveis nomes nesse livro e a apticidade foi indicada apenas na fórmula molecular. Caros acadêmicos, viram quanto assunto interessante estamos aprendendo? Por isso, não deixem de ler o livro de inorgânica e de realizar as autoatividades para complementar o aprendizado de vocês. Desejo a vocês bons estudos e até breve!